estava um dia desse estudando um pouco no livro de Daniel e me veio aqui um despertamento de algo que aconteceu na vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei e foi exaltado por Deus na província da Babilônia. Irmãos, todas as vezes que Deus resolve querer abençoar alguém, é para poder exaltar outros lá na frente. Israel estava sofrendo período de cativeiro por causa da sua desobediência. E Deus escolheu Nabucodonosor para usar do seu poder para cuidar do povo no cativo da Babilônia. Mas o Senhor sabia que na medida do tempo que iria se passando, Deus sabia que Nabucodonosor iria se exaltar. E tem pessoas que não se pode entregar poder para ele, que ele se exalta. Tem um ditado, provérbio do mundo, que diz: quer conhecer até onde vai a humildade de uma pessoa, dê posição para ela, dê autoridade para ela, dê poder para ela, você vai saber até onde vai a humildade. E falando de humildade, meu coração se alegrou, eu me emocionei, quando a irmã Antônia levantou da cadeira dela e foi até ali e trouxe um copo de água, coisa simples. E o Senhor me mostrou algo tremendo na tua vida. O Senhor disse meu coração, que sai da boca dela eu me agrado, que é o louvor. Irmãos, um gesto tão simples, pegou o copo, foi exatamente este copo aqui, e colocou aqui para a irmã tomar a água após tivesse louvado ao Senhor. Aí o Senhor falava assim no meu coração, aquilo ali chama-se humildade. Irmãos, Deus trabalha nas mais simples coisas que você possa imaginar. Quanto mais simples para Deus, melhor para Ele operar. Não adianta nós queremos apresentar algo para chamar a atenção de público, para chamar a atenção de multidões. Porque quanto mais simples, mais Deus opera. E eu estava olhando no capítulo de número 2 do profeta Daniel, Deus permitiu que Nabucodonosor tivesse um sonho. E Nabucodonosor teve um sonho e ele ficou tão perturbado com esse sonho, que ele queria que alguém se levantasse e decifrasse, interpretasse o sonho que ele sonhou. Mas não era um sonho tipo o sonho de Faraó, quando Faraó conta o seu sonho para José. Escuta que coisa interessante. E eu gosto de citar uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, Ibamar, que diz assim: Deus complica, depois descomplica, depois explica porque complicou. Irmã Laércio passava por um momento difícil na sua vida, era Deus complicando. Depois parecia que estava curado, era Deus descomplicando. Aleluia. Depois parece que piorou, Deus complicou de novo. Agora a cura veio, Deus descomplicou. Agora o culto apareceu e o nome dele está sendo glorificado. Agora ele explicou por que isso veio acontecer. Aleluia. Olha que coisa interessante. Quero fazer aqui um contexto do sonho de Faraó e o sonho de Nabucodonosor. Quando o Faraó sonha aquele sonho perturbador, que lhe deixou noites e noites perturbado sem dormir, ele procura quem poderá decifrar ou fazer a interpretação do seu sonho. E quando ele consegue alguém que diz que tem alguém que pode interpretar o sonho, ele precisava contar. Quando José chega na frente de Faraó, José simplesmente diz: conta-me o teu sonho, rei. Aí o rei diz assim para ele: é tu que sabe interpretar sonho? Ele disse: eu não, mas o Deus que eu sirvo, ele me dará a revelação do seu sonho. Aí ele disse assim: conta-me o teu sonho, ó rei. E o rei começa a contar o sonho. E quando o rei conta o sonho para José, José diz assim: o sonho é a mesma coisa, são um sonho só. Aliás, dois sonhos e o objetivo é um. A interpretação é uma só. Aleluia. E aí José
faz a interpretação do sonho e entrega para Faraó. Agora vamos lá para Nabucodonosor. Foi totalmente diferente. Nabucodonosor começa a sonhar. Nabucodonosor começa a ficar perturbado. Ele não consegue mais dormir de noite. Ele já tinha medo de dormir e sonhar o mesmo sonho. Ele já não conseguia nem ter alegria, porque se ele fechasse os olhos, a perturbação daquele sonho chegava na mente dele. E aí ele começa a chamar os magos, ele começa a chamar os astrólogos, ele começa a chamar os adivinhões, os intérpretes de tudo que era a área que ele tinha ali no exilado da Babilônia. E quando ele chama todos eles, ele diz assim: eu quero que vocês façam a interpretação do meu sonho. E só que a diferença, irmão, foi totalmente o contrário de José. José teve a liberdade de ouvir Faraó contar seus sonhos, só que os magos não tivessem isso, porque os magos se reuniram e Nabucodonosor diz: conte para mim o meu sonho e me dê a minha interpretação. Aí eles disseram: pois conte para nós qual foi o sonho. Aí o rei disse: tu está querendo o quê? Tu está querendo é me enrolar? Tu quer que eu conte o teu sonho para depois tu dizer mentira, igual tu tem falado muito por aí? Eu quero é que você diga o que foi que eu sonhei e depois me dá a interpretação, rapaz. Aleluia, aleluia. Olha a confusão que o rei colocou os magos. Diga comigo: magos, astrólogos, adivinhões. Ninguém tinha esse poder para adivinhar que tipo de sonho. É a mesma coisa de eu chegar aqui para o obreiro e dizer: diga o que é que eu estou pensando e interpreta o meu pensamento. Ninguém consegue fazer isso. Quando de repente levanta-se um dos magos, se levanta um e toma a palavra e diz: ó rei, não tem como fazer esse tipo de coisa. Nós não temos poder para entrar no teu sonho, na tua mente. Não temos poder para dizer para você: tu sonhou isso e a interpretação é aquilo. Só quem tem poder, só o Deus do céu. Aleluia. E ele ainda disse mais: nenhum dos homens da terra, nem os deuses da terra tem esse poder de interpretar e adivinhar o que foi que tu sonhou para interpretar o sonho. Pensa numa coisa enrolada, irmão. Pensa numa confusão. Vou falar na linguagem nossa. Pensa numa sinuca de bico. Os magos, os intérpretes estavam todos em um só pensamento. Porém o rei disse: se não tiver quem faz essa interpretação, eu vou mandar tudinho. Vou matar ele e vai morrer toda a sua família. E vou fazer um montão. Aí entrou o medo. Ninguém tinha essa coragem. De repente fizeram Daniel saber daquele dito. Havia um eunuco que chega até Daniel a mando do rei, porque Daniel também era um dos sábios. Só que ele não sabia que Daniel estava sabendo daquilo. Daniel, com a sua sabedoria e inteligência, chega para um daqueles eunucos, Arioste, que chega para ele, para levar também a presença do rei, também para matá-lo, porque Daniel era tido também como um dos sábios. Só que ele disse: o que é que está acontecendo? Me conta. Aí Arioste chega para Daniel e disse assim: olha, o nosso rei sonhou um sonho, e ele quer que alguém adivinhe o que foi que ele sonhou, e em seguida interpreta o sonho que ele sonhou. Pensa numa coisa complicada, irmão. Você já imaginou? Diga comigo, isso é coisa impossível. Sabe, o médico pode até ter olhado o laudo da irmã, pode até feito a biópsia, ele pode olhar para a sua estrutura de estudo, de ciência, mas ele se bananou todinho, porque outrora ele disse: a doença estava aqui, mas agora eu não estou vendo ela. Isso é coisa que Deus complica, depois descomplica, depois explica porque complicou, para o nome dele ser glorificado. Se você está entendendo a mensagem de hoje, se eu fosse você eu não ficava calado, eu só glorificava e dizia: vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, bendito seja o nome do Senhor. A interpretação da palavra é dada através do Espírito Santo quando a gente pede. Assim também era como um sonho. Daniel ficou preocupado
De forma nenhuma, porque Daniel sabia em quem ele estava servindo. Daniel sabia que ele era o servo de um Deus que poderia lhe dar autoridade até de ler pensamentos. Claro que Daniel não iria fazer nada disso, mas ele estava crendo, porque o povo estava prestes a ser morto. Era magos, era astrólogo, era cientista, era todos os que tinham ciência do que estava acontecendo naquele momento. Virou um rebuliço grande, o povo estava aflito. O rei estava atônico, o rei estava abalado, mas o rei queria o que era que estava acontecendo, o porquê que ele não conseguia dormir. Ele queria na realidade saber o significado daquele sonho. Sabe, irmãos, quando Daniel diz assim para o Ariote, e diga para o rei que eu vou lá para interpretar o sonho dele, porque o Deus de Israel vai me dar essa interpretação, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Olha que coisa interessante, quando Daniel sai, antes de ir para o palácio, Daniel vai a socorro de oração. A irmã pediu socorro em oração. Sabe, irmão Edmilson, ela conta uma coisa interessantíssima, que é verdade. Talvez se você não tivesse aceitado a Jesus, não seria um braço para ajudar a sua esposa, não seria 2 joelhos para ajudar em oração, mas seria uma boca para degustar bebida, para talvez desafogar a sua mágoa, a sua preocupação. Mas o nosso Deus que nós servimos é diferente. Ele ouve a oração, ele sara a ferida, ele faz milagre, ele salva o perdido, ele cura, ele faz acontecer milagre quando nós damos lugar para ele. Quando Daniel lembra disso, eu faço a minha interpretação para hoje. É como se a senhora fosse Daniel e correu atrás da irmã: irmã, me ajude em oração, eu estou sem força, aleluia. Diga comigo, igreja: pedra dura e água mole, ou água mole e pedra dura, quanto bate até que fura. Não tem coração duro para uma oração que chega na presença de Deus. Não tem nenhum valente que Deus não possa derrotá-lo. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agora Daniel se levanta, corre para um lugar reservado. Ele procura os 3 companheiros, Misael, Azarias, Ananias. Estavam todos ali reunidos, e ele disse: meus irmãos, agora eu estou precisando de vocês mais do que nunca. Eu estou precisando de vocês em reforço de oração. Eu quero que você ore por mim agora. E o que foi, moço? Tu não sabe não? Pois é, lá fora o decreto está feito. O rei assinou o decreto, porque ele quer que alguém interprete o seu sonho. Ah, mas é moleza, interpretar sonho. Não é assim não. O problema não é interpretar sonho, Clóvis. O problema é saber o que foi que o rei sonhou. Porque contar é fácil, você ouvir é fácil, inventar mentira é fácil. Agora eu quero ver, é você ver o que foi que ele sonhou, olhar para a mente dele e dizer: tu sonhou isso, tu sonhou aquilo, mas a interpretação é isso. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas é bom pregar com a autoridade do céu, e eu estou debaixo da autoridade de Deus. Esse lugar aqui, irmãos, antes de cobrir isso aqui, alguém chorou bem aqui. Alguém chorou aqui. Alguém disse assim: Senhor, eu quero ver um milagre aqui debaixo. Faça esse culto virar tradição, irmã. Faça esse culto virar tradição, pastor Roberto. Ora aleluia, aleluia, aleluia. Não tem gigante que possa vencer uma luta. Se Deus estiver contigo, Ele vai te dar a resposta. Quando Daniel chega e conversa com seus amigos e disse: ora, não me pergunte o que é, ore, porque eu irei estar na presença do rei. Aleluia. E quando Daniel sai, cheio da cobertura de oração, eu quero até pedir à igreja: os irmãos, cobre esse moço com oração. Ele precisa, cobre ele com oração. Aleluia. Agora pega quem está do teu lado e diga: a partir de hoje eu também vou te adotar em oração. A partir de hoje eu vou te cobrir com oração também, porque oração faz parte de um processo de cobertura. Eu vou te cobrir com oração. Se você crê que isso pode, então diga: eu quero, eu creio, porque a oração, ela tem poder, ela tem poder, ela tem poder. Bendito seja o nome do
Daniel sai com o peito estufado, cheio da autoridade. Irmão, não tem coisa melhor quando um profeta vai de acordo com o que Deus manda. E olha que eu sou pentecostal até o tutano, mas não é toda coisa que eu engulo, não. Não é toda profecia que desce de goela abaixo aqui, não. Esses profetas feitos no fundo de quintal aí, que não gosta de orar, não gosta de ler Bíblia, não gosta de congregar, sai falando mal de um, falando mal do outro, tentando adivinhar o que foi que um falou, o que foi que o outro falou. Pode sentar ali, meu irmãozinho, deixa eu terminar a mensagem, tá bom? Olha só, irmãos. Olha o que acontece quando alguém se apresenta diante de Deus. Deus, ele faz algo na vida de um homem que tem autoridade. Ele vai perante o rei treme. O rei treme. Porque o rei sabe que Daniel não era de mentira. O rei sabe que Daniel não era de inventar. Escuta só, Ribamar. O que foi que o rei falou para os astrólogos? Para os adivinhões. Quando eles disseram assim: conta para nós o teu sonho, rei. Que aí nós iremos dar a interpretação. O rei disse assim: vocês estão de brincadeira? Acompanhe no capítulo 2. Vocês estão de brincadeira, é? Vocês estão querendo o quê? Está pensando que eu sou besta? Vocês querem que eu conte o meu sonho para depois você vir contar mentira para mim? Não, eu quero é que vocês contem o que foi que eu sonhei. Meu Deus. Adivinhe. Eu quero saber o que foi que eu sonhei. Eu sonhei, mas eu não vou contar não. Quem vai contar é você. Você está vendo aí? Quem está tendo a interpretação? Se liga nas coisas de Deus. Se liga, porque isso aqui é profético. Isso aqui não é coisa de brincadeira não. O Deus que nós servimos, ele não brinca com a sua palavra. Se ele diz que vai acontecer, vai. Agora, se ele não falou e alguém ficou inventando, então pode sair do meio. Uma certa vez alguém se levanta em um determinado lugar que eu estava ministrando. E alguém se sentiu chateado porque ele profetizava no meio do povo, tentando atrapalhar a mensagem. Deus não faz isso. E ministrando ele no meio do povo e profetizando, papai, eu digo, eu paro, ou ele continua, ou ele para, ou eu continuo. Aí eu cheguei e disse: irmão, se o que esse homem está falando for de Deus, vai cumprir. Agora, se não for, não vai. Então não julgue ele, julgue a profecia. Assim disse o próprio sábio Gamaliel, quando prenderam Pedro: não faça mal a este homem, espera o milagre acontecer. Se for de Deus, aumentar. E ninguém para. Agora, se não for, na mesma hora acaba. A camarada se levantou, estufado, zangado, e foi no meu ouvido e disse: você feriu a menina dos olhos de Deus. E foi. E tu vai ter que pedir perdão. E é. E por quê? É porque tu duvidou. Não duvidei não, irmão. Aí falou, aí disse: assim diz o Senhor. E se tu quer voltar a pregar nesse congresso no ano que vem de novo, peça perdão. Aí eu disse: amém, irmão. Só vou te dizer uma coisa: se for de Deus, vai cumprir. E eu não vou estar aqui no ano que vem. Agora, se não for, não vai cumprir. E no ano que vem eu vou estar aqui de novo. Aí ele dá meia volta e diz: e não duvide. Não, eu não estou duvidando. Agora eu estou desconfiado que você não está tendo a certeza que foi Deus que falou. Quando alguém for profetizar para ti, e ainda apontar o dedo, falar em línguas estranhas, coisas que se aprende aí por aí. Eu não sei falar língua estranha aprendendo pelos outros. Línguas estranhas é línguas estranhas. E depois ele vem tentar te amedrontar e dizer assim: e não duvide, pois sai fora. Porque nem ele sabe se é verdade. Aleluia. Agora, quando ele diz: assim diz o Senhor, e vira as costas, pode botar a barba de molho. Quando foi no ano seguinte, ele estava lá e eu estava pregando. É besta, senhor. Deus não se deixa enganar. Se eu estou aqui como homem de Deus, vocês também estão aqui como jovem, como mulheres, como homem de Deus. Vocês também são homens e mulheres de Deus. É por isso que você está ouvindo. A Bíblia diz que quem ouve a palavra de Deus também é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Por isso que o rei Nabucodonosor não acreditou neles. Ele diz: vocês estão querendo me enganar, me trazer mentiras, trazendo fábulas para tentar dizer aquilo que eu já falei. Não, se vira. Eu estou aqui aberto, a mente está aberta. Descubra o que foi que eu sonhei e me dê a interpretação. Aí Daniel chega, estou encerrando, agora é de verdade. Daniel chega, olha para o rei estava com os olhos vermelhos, o rei estava perturbado, o rei nem sabia o que era que estava acontecendo. Mas quando ele sente que Daniel era o homem de Deus, ele mesmo só faltou se ajoelhar. Ainda disse assim: é tu que dá a interpretação de sonho? Eu não, mas o Deus que eu sirvo, sim. Ele só faltou dizer assim: tu quer que eu te diga o meu sonho? Não precisa, porque tu sonhou isso. Foi mesmo. E a interpretação é isso. Daniel falou que ele iria construir uma grande estátua. E essa estátua tinha tanta mistura. Era ferro, era ouro, era cobre, era prata, era barro. Porque não tinha tanto material que dava para fazer a estátua, tivesse que fazer com todo tipo de mistura. E ele disse: olha, rei, essa estátua vai ser vista de longe. Mas cuidado, porque vai se levantar uma nação bem pequenininha, que vem com uma pedra não atirada com pedra humana, mas essa pedra vai ser lançada na base de barro, e essa estátua vai cair. E onde é que entra Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles eram amigos, reforço de oração, não era? Cadê a irmã que estava orando pela irmã? Agora, irmã Laese, ora pela irmã, porque a vitória tua chegou. Agora ela também precisa de reforço. Aleluia. Ore pela irmã. Ela também está precisando. Eu não sei nem se essa irmã está aqui. Aleluia. Mas ore mesmo. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, diga comigo, Misael, Adonias e Azarias, era o mesmo. Eles oraram por Daniel. Agora, quando o rei fez a estátua, se cumpriu ou não cumpriu? E o rei mandou fazer um decreto. E nesse decreto era para toda a província da Babilônia e adjacência se prostrasse diante daquela estátua para adorá-lo. Segundo o toque de harpa, de instrumento, de tamborim, de tudo que tivesse instrumento que tocasse alto-sonante. E a ordem é: quem não prostrar e não adorar aquela estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aí vem o mesmo Arioste. Foi o mesmo que chegou para Nabucodonosor e disse: olha, ó rei, aqueles 3 jovens na qual tu constituiu ministro teu, não fez caso do teu decreto. O quê? Foi. Mas ele não falou de Daniel, porque Daniel tinha moral. Mas os meninos, diga comigo, os meninos era do bastidor da oração. Essa pessoa que está bem do teu lado aí te adotou nessa tarde. Agora adote ele também. Adote ela também. Adote, diga: eu vou cuidar de ti na oração. Agora não fica fazendo besteira por aí não, que oração não cobre besteira de ninguém não. Fica confiando em oração, principalmente o jovem. Ah, mamãe está orando por mim, então eu vou empinar a moto, eu vou pular quebra-mola. Vai fazer essa besteira para tu ver. Deus fala ou não fala? Então deixa ele continuar falando, e é mais palavra. De repente, eles precisaram da oração de Daniel, mas não tiveram como chegar até Daniel. Meu Deus. Aleluia. Você já imaginou, irmãos? Tem momento que você orou tanto por alguém, você teve a oportunidade de ligar para alguém, de se aproximar de alguém, de orem por mim, eu estou precisando de oração. Agora essa pessoa que orou por você, te deu cobertura de oração, agora está precisando, mas não tem como entrar em contato contigo, não tem como entrar em contato com você, e é porque tem um WhatsApp, tem toda a rede social, agora ela está distante, você nem sabe. Lembra desta pessoa que orou por ti, coloca ela no teu joelho neste momento, coloca, porque
Sadraque, Mesaque e Abidnego estava precisando da oração de Daniel, mas Daniel não tinha como ouvir o pedido dele, mas Daniel soube. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel soube. Era como se Daniel tivesse enviado uma carta e dissesse assim para eles: aguenta firme, mas a fornalha vai ser acesa. Deus não vai te livrar de problema, Ele vai te jogar dentro do problema, mas Ele vai estar contigo. Ai, Deus vai criar situação. Olha, irmão, uma coisa que eu aprendi: eu nunca faço uma oração: Senhor, me leva. E olha que eu viajo bastante. Daqui a pouco eu vou estar pregando aqui no lugar aqui, parece Campestre, Minador e Campestre. E depois eu ainda tenho uma agenda lá em Altamira, não sei para onde é que vai. Então, a gente viaja muito. E com essas viagens, eu descobri que quando você diz assim: Senhor, me cobre debaixo do seu sangue, me livra dos acidentes. O acidente tem que acontecer. Como é que Deus vai te livrar do acidente? Tem que acontecer o acidente. Quem está entendendo? Senhor, me livra dos assaltos. Tem que acontecer o assalto para Ele te livrar. Às vezes a gente diz assim: Senhor, nos livra da doença, nos cura. A doença tem que chegar em você para Ele te curar. Lá em João, no capítulo 9, versículo 10, conta a história de um cego de nascença, que quando alguém olhava para ele, dizia assim: o que foi que aconteceu para ele nascer cego? Foi ele que pecou ou foi seus pais que pecaram? Aí o Senhor Jesus disse: nem uma coisa e nem outra. Tudo isso aconteceu para o nome do Senhor ser glorificado. O que acontece na tua vida, na nossa vida, é para o nome dele ser glorificado. Se Ele olhar a sinceridade no teu coração, milagre acontece. Eu vou dizer uma coisa bem sincera para a irmã Laese e para outros tanto aqui. Irmãos, quando você vê um crente morrer de câncer ou de outra doença, não se preocupe, não é porque Deus não queria curar ele, não, é porque ele já estava pronto para subir. Irmã Laese, eu vou dizer uma coisa do fundo do meu coração, pela pouca experiência que eu tenho com Deus: você só não foi porque você ainda não está preparada. Estou falando coisa sincera. Sabe por que eu descobri isso? Foi quando Deus permitiu que minha esposa subisse. Minha esposa está lá sentada no seio de Abraão. E olha que eu orei muito, jejuei, cuidei dela até o último minuto. Os irmãos conhecem a história. Foi câncer, mas o Senhor permitiu. Uma mulher de Deus, quem conheceu ela sabe. Aí eu não questionei Deus, mas Deus falou comigo: eu trouxe porque estava pronta. Você não está pronto, nenhum de nós não estamos prontos ainda. Agora, no dia que nós partir para a eternidade, porque nós estamos prontos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Aproveite essa nova oportunidade de vida para nos prepararmos nessa terra de povo pecador. Talvez tenha alguém que nós precisamos perdoar. Talvez tenha alguém que precisa da nossa oração. Nenhum de nós, não adianta nós abrirmos a nossa boca e dizer: eu estou pronto. Se quer saber se você está pronto? Se Jesus quiser te levar neste instante, tu quer ir? Sabe qual é a primeira coisa que eu creio? Ô Senhor, agora não. É ou não é verdade? É porque não está pronto. Nenhum de nós está pronto. De hora em quando a gente solta um palavrão. De hora em quando a gente zanga com um. De hora em quando a gente fala umas coisas. Aí o Senhor vai sondando a nossa alma. Sabe? Deixa eu terminar, porque eu disse que terminando, não terminei. Daniel soube, mas Daniel não podia fazer nada, porque o decreto tinha feito. Daniel começou a orar. Enquanto Daniel estava orando, ele trouxe uma palavra de reforço para os seus colegas: mantém firme, não desista. Mantenha firme, não desista. Mantenha firme. A irmã falou agora há pouco, só ela sabia a dor que ela estava sentindo.
Quando ela entra dentro do quarto, ela não questionou Deus, mas ela adorou a Deus e vê uma alegria de dentro para fora. Aleluia, uma certeza da cura. Deixa eu dizer para ti nesta tarde, a cura já está entrando na tua casa, a cura está entrando na tua vida, a alegria está entrando no teu lar, o avivamento está entrando. Deus está atendendo a oração de alguém aqui, aleluia. Aí quando pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, mandaram aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. A ascensão da oração e a interpretação do sonho já tinha passado, ele já esqueceu. Tem muitos que esquecem. O irmão que me antecedeu, ele falou sobre os 10 leprosos, mas apenas um lembrou de agradecer. E Jesus perguntou: cadê os 9? Não era 10? Eu não sei dele, pastor, mas eu, Senhor, mas eu estou aqui. Eu quero te agradecer até por ele, se for preciso. Aleluia! Se coloque em pé por um minuto, em nome de Jesus. Quem tem autoridade de Deus fala rosado. Quem tem autoridade de Deus não tem medo. Pega a guitarrinha e deixa ela no grau. Quem tem autoridade de Deus não tem medo. Eles disseram bem assim: olha, jovem, nós nem vamos te responder essa pergunta. Alguém quer saber como é que o milagre chegou na tua casa? Deixa de saber pela boca dos outros, pela tua não. As pessoas muitas das vezes, eu comentava com alguém, quando alguém questionava, as pessoas gostam de questionar a tua vida. As pessoas gostam de querer questionar o teu sentimento. Sabe, irmão, muitas das vezes as pessoas não querem te ver feliz, mas o Senhor quer. Muitas das vezes as pessoas querem te ver você no quarto trancado, mas o Senhor quer você no meio do povo dele. Lembra-te de para que você foi chamado. Você foi chamado para vencer. A oração, ela tem sua resposta, e a sua resposta, ela chega na hora certa. Quando Daniel ora e a força veio sobre o menino, e Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes. E quando alguém aquece a fornalha, o fogo lambe até quem abriu a tampa da fornalha. Ele cai lá embaixo, não chega nem a tocar lá na grelha. E o menino é descendo pelaquela grelha quente. Interessante que aquela grelha estava vermelha, da cor da blusa da irmã Francinete. Estava ali, ó, acesa como brasa, mas ele não se sentia queimado, nem a sua roupa não queimava, mas o fogo estava aquecido. Que fogo era esse? Aquele lá da sarça. Enquanto tem sarça, tem fogo. E enquanto tem fogo, tem vida. Enquanto tem vida, tem fôlego. E o nome do Senhor é glorificado. De repente tampa a boca da fornalha. Quando abre, alguns minutos, olha como é que está lá. E eles veem 4. Oh, rei! Não tem 3, lá tem 4. Mas não foi o soldado que caiu, não tem como, porque o fogo consumiu antes dele cair. Porque o quarto que tem lá, a semelhança dele é de um Deus. E o que me chama a atenção, rei, é que o quarto está passeando no meio dos 3. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você crê no poder da oração? Feche seus olhos. Nabucodonosor foi lá dentro. Viaja comigo, entra na fornalha junto com os meninos. Bora tirar ele lá de dentro, senão ele fica queimado. E o culto acaba e eles estão lá. Quando ele olhou para aquele menino, trabalha para mim em sol, por favor. Quando ele olhou para aquele menino, ele disse assim: Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abidnego, está tudo bem por aí? E ele disse: eu nem vou responder.
meu Deus está falando. Vai tocando, deixa Deus fazer milagre. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Se comigo, olha teu favor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh glória! Quando estende as suas mãos, receba a cura! Receba a cura! Segura! Simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, precisando, louve, seu louvor invade o céu, levanta as mãos, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a louvar com muito louvor, 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 com muito louvor. Com muito por toda a minha vida, a Senhor te louvarei, por seu sangue a minha vida, oh Deus grande, e nunca me cansarei. Oh Deus, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até já fui fora